Olá pessoal, olá galerinha aí dos primeiros anos da Francisca Nelita, ok? Esse vídeo é especialmente para vocês, ok? Mas isso não tira, né, a ação de outras pessoas visualizarem o vídeo. Depois de ter postado aí as aulas sobre os conteúdos, né, a exposição de assuntos sobre as leis de Newton e suas aplicações, agora nós vamos resolver algumas questões, né, realizando estas aplicações, beleza? Então nós temos aqui uma questão que trata justamente sobre essas leis de Newton, né, sobre a primeira, segunda e terceira lei de Newton. A questão diz o seguinte: associe a coluna 1, afirmação, com a coluna 2, lei da física. Então, você vai ler aqui as afirmações e vai associar essas afirmações a estas leis de Newton. Aqui a lei da física que a afirmação representa, que a afirmação fala. A primeira afirmação diz o seguinte: um garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão. Faz com que este adquira uma aceleração. Veja que interessante. Então, o garoto, né, ele joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, né, aplica uma força, e esse carrinho ganha uma aceleração, ok? Quando existe uma força aplicada em um objeto, que esse objeto ganha aceleração, a gente lembra da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante em um determinado objeto é igual a massa vezes a aceleração desse objeto. Então, se essa força resultante for diferente de zero, esse objeto vai ter uma aceleração, ok? Então, a lei da física que trata esta situação é justamente a segunda lei de Newton, ok? Quando eu olho para a coluna 2, eu vejo aqui que a segunda lei de Newton está representada aqui. Segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu vou marcar aqui, colocar um 1, né, representando a primeira afirmação. Ok? Vamos para a segunda afirmação. A segunda afirmação diz o seguinte: uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa, ok? Então, é mais ou menos assim, ok? Se você empurrar um determinado objeto, né? Você está aqui, ok? Então, você empurra esse objeto. Quando empurra esse objeto, você faz uma força no objeto, ok? Do mesmo modo, o objeto faz uma força em você, né? Isso aqui determina os pares ação e reação, né? Forças de mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários e aplicada em corpos também diferentes, ok? Então, o que acontece é que essa afirmação aqui, ela representa a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton está aqui. Então, eu coloco aqui 2. Ok? Na terceira afirmação diz o seguinte: um garoto está andando com um skate. Quando o skate bate numa pedra, parando, o garoto é então lançado para frente. Então, nas aulas aí sobre as leis de Newton, a gente representou isso, né? Falou bem sobre essa lei de Newton, né? O carro aqui está em movimento, né, com determinada velocidade. Então, se esse carro entrar em repouso de repente, como instantaneamente não existe forças aplicada à pessoa, a pessoa é como se ela estivesse lançada para frente, né, porque ela tende, de acordo com a primeira lei de Newton, ela tende a continuar o movimento dela, né? Então, a terceira afirmação representa justamente a primeira lei de Newton. Então, eu coloco aqui 3. Então, fica assim, ó, 2, 3 e 1. Concluindo a questão diz o seguinte: a ordem correta das respostas da coluna 2, de cima
para baixo ou seja, olhando de cima em direção abaixo, você tem 2, 3 e 1. A opção que tem essa ordem é a letra D, né? 2, 3 e 1. Veja então como as questõezinhas sobre a aplicação das leis de Newton são simples, né? É importante você tenha as leis de Newton na ponta da língua para saber realizar as aplicações. Ok? Então vamos aqui para outra questão, ok? Sobre as leis de Newton. Vamos ver aqui, né? Que nós temos uma questão que representa uma tirinha. E a questão diz o seguinte, né? A questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em tirinhas, é muito comum encontrarmos situações que envolvem conceitos de física e que, inclusive, tem sua parte cômica relacionada, de alguma forma, com a física. Considere a tirinha envolvendo a turma da Mônica, mostrada a seguir, né? Então, tá aqui, né? A Mônica puxando a corda para esse lado e os coleguinhas dela puxando a corda para esse outro lado, né? Em lados contrários. Concluindo a questão, ela diz assim, ó, supondo que o sistema se encontre em equilíbrio, é correto afirmar que, de acordo com a lei da ação e reação, terceira lei de Newton, opção a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre a corda formam um par ação-reação. Então, se a gente lembrar da terceira lei de Newton, ok? Fazendo aqui algumas representações, a terceira lei de Newton diz o seguinte: se uma força é aplicada em um determinado objeto, okay? Se uma força é aplicada em um determinado objeto, por outro objeto, né? Que é o objeto A e o objeto B, o objeto A aplica uma força em B, que é FAB. E o objeto B aplica uma força em A, que é FBA. Vejam que estas forças, pessoal, né? A força FAB, ela é apontada para cá. Então, a força FBA é apontada para cá. Vejam que essas forças são justamente o par ação e reação. No entanto, elas estão sendo aplicadas em corpos diferentes e em sentido contrário. Logo, essa opção aqui não pode ser correta, ok? Porque ela diz o seguinte: Mônica exerce uma força na corda, os garotos exercem uma força na corda, são forças aplicadas em um mesmo objeto. Okay? Então, não é par ação-reação. Letra B diz o seguinte: a força que a Mônica exerce sobre o chão e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par ação-reação. Ok, aqui eu tenho forças aplicadas em corpos diferentes. Ok? Só que perceba que a Mônica, né? A Mônica está aqui. A Mônica, ela faz uma força no solo, né? Que tem um direcionamento meio que para baixo, né? É claro que tem para os lados também, se a gente for considerar a força de atrito. Mas vamos supor que ela faça uma força para baixo, né? E a força com que a corda faz sobre a Mônica é uma força que é aplicada, né, nessa situação aqui para a direita, né? F corda mônica. E aqui a F mônica solo. Ok? Então são forças de direção diferentes. Então não se configuram par ação-reação justamente por essa diferença de direção. A letra C diz o seguinte: a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par ação-reação. Então veja como isso é interessante, ok? A Mônica exerce uma força sobre a corda, puxando ela para a esquerda, ok? Logo, a corda faz uma força sobre
a Mônica puxando ela para a direita. Forças de mesma direção, perceba que são forças de mesma direção, forças de mesma intensidade e aplicada em corpos diferentes com sentido contrário. Logo, a opção correta é a letra C. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham tirado bom proveito da resolução dessas questões e bons estudos.